Em Hebreus, capítulo 12, a Bíblia nos diz que Deus disciplina os seus filhos. E Deus os disciplina porque ama os seus filhos. Deus nos ama e por isso Deus nos corrige. Todo bom pai sabe que o seu filho precisa de correção. E talvez a pior coisa que um pai poderia fazer por um filho seria deixar esse filho caminhar em direção ao perigo, caminhar em direção ao erro e não corrigir o seu filho. Deus é um bom pai e Deus nos corrige, Deus nos disciplina, Deus nos ama com o amor de um pai perfeito que jamais permitirá que nós venhamos nos desviar para um lugar onde a nossa alma, onde a nossa vida estará em risco. Baseado nisso, nós, da Igreja Batista Reformada de Araguaína, entendemos que a prática da disciplina eclesiástica é um instrumento dado por Deus para a igreja, para cuidar do seu povo. E essa disciplina se dá de duas formas. Em Mateus 18, por exemplo, nós vemos Jesus falando de uma disciplina informal. Se eu ver o meu irmão pecar, eu devo ir até o meu irmão repreendê-lo. E se ele se arrepender, eu ganharei o meu irmão. Mas se ele não se arrepender, Jesus nos diz que eu devo chamar 2 ou 3 pessoas e levar comigo para repreender o meu irmão, para chamá-lo ao arrependimento, para que ele volte aos caminhos corretos de Deus. E então, se ele ouvir, se ele entender o que nós estamos dizendo, nós ganharemos o nosso irmão. Esse processo é um processo de disciplina privada, onde nós estamos corrigindo um erro, corrigindo o desvio de alguém, chamando em amor essa pessoa como um filho de Deus para atender a voz do seu Pai, a voz do Senhor de toda a terra, a voz do bom pastor que deseja guiar as suas ovelhas pelos caminhos corretos. Mas a disciplina também pode chegar a uma disciplina pública ou uma disciplina formal. Ali em Mateus 18, Jesus disse que se esse segundo passo, em que eu vou ao meu irmão com 2 ou 3 pessoas, chamá-lo ao arrependimento, se esse passo não funcionar e o meu irmão continuar com o seu coração endurecido e ele continuar ali dizendo que não, que ele não pecou, que o que ele está fazendo é algo correto, que ele pode viver dessa forma, que Deus não se preocupa, então há um terceiro passo, em que a disciplina precisa ser formalizada. A igreja precisa ser reunida e então esse irmão ele precisa ser levado, o seu caso diante da igreja, para que a igreja tome conhecimento. E agora a igreja busque esse irmão. A igreja, aqueles irmãos que conhecem essa pessoa, irão entrar em contato com ele, chamando esse irmão ao arrependimento, buscando para que ele volte, dizendo a ele que ele precisa obedecer a Deus, que a sua vida está em risco. E se esse irmão ouvir, o processo de disciplina termina com a correção do irmão. Contudo, se ele não ouvir a igreja, o Senhor Jesus nos diz, considera-o como um gentio e publicano. O que isso significa? Considera-o como um descrente. Considera que ele não é mais crente, ele não é um cristão, ele não tem os frutos de arrependimento, ele não tem um coração ensinável, ele não tem um coração que deseja obedecer a Deus, ele não parece ser uma ovelha, porque ele não ouve a voz do seu pastor. E Cristo então nos ensina que a igreja deve tirar esse irmão da membresia. Esse irmão não pode mais fazer parte da membresia da igreja, porque a igreja é um lugar para crentes. A igreja é um lugar para pessoas comprometidas com Deus, que desejam obedecer a Deus, seguir os caminhos de Deus. Aqueles que não desejam, que passam a demonstrar um coração que está duro, que está banhado pelo pecado e tendo prazer no pecado e que não quer voltar atrás e que não quer conhecer os seus erros, a igreja não é mais um lugar para pessoas assim, porque essas pessoas não estão demonstrando um arrependimento. Então Cristo nos instrui em Mateus 18 a considerar essa pessoa que antes considerávamos como um irmão, agora como um gentio e um publicano. Em 1 Coríntios capítulo 5, nós encontramos outro caso de disciplina pública e formal. O que estava acontecendo ali em Corinto? Havia um irmão dentro da igreja que estava possuindo, tendo um caso com a esposa do seu próprio pai.
Isso era um escândalo para aquela época e ainda hoje é um escândalo. Imagine essa situação, um membro da igreja tendo um caso com a esposa do seu próprio pai. Paulo então instrui a igreja a se reunir e excluir esse irmão da membresia da igreja, lançá-lo fora da igreja, expulsá-lo da membresia. E Paulo faz isso pelas mesmas razões que o Senhor Jesus Cristo faz em Mateus 18. Paulo está considerando que o pecado desse irmão é tão grave, que a prática dele é tão grave, que essa prática está demonstrando que ele não tem um coração arrependido, que ele não tem os frutos de um cristão. Então, de maneira geral, a Bíblia nos ensina a prática da disciplina eclesiástica. Claro que a aplicação prática desse conceito exige muito amor, porque a disciplina, como eu disse no início, é fruto do amor de Deus. Disciplina não é uma manifestação humana de justiça, mas é a manifestação do cuidado de Deus pelo seu povo. Veja que lá em 1 Coríntios, Paulo diz para lançar esse irmão fora da membresia, mas ele diz para que o corpo se perca e no final o espírito seja salvo. A expulsão de alguém da membresia da igreja por causa de pecados é um grande alerta em que a igreja está dizendo para essa pessoa: você precisa mudar de uma vez por todas. A sua vida está em risco. Isso é um alerta de amor. É um alerta que Deus está dando àquela pessoa através da igreja, através da disciplina, porque Deus disciplina os seus filhos. Deus disciplina quem ama, da mesma forma que um pai disciplina o filho que ama. Imagine se alguém faz parte de uma igreja que nunca dirá aos seus membros que eles estão pecando, que nunca dirá aos seus membros que eles estão trilhando um caminho de morte, um caminho de destruição. Que terrível será para os membros dessa igreja quando chegarem nas portas do céu e perceberem que não há lugar para eles, porque eles nunca viveram como Deus deseja. Eles nunca foram ensinados a viverem o caminho correto, a buscarem a Cristo, a buscar um verdadeiro evangelho, que é um evangelho de arrependimento e fé. Deus nos guia nesse mundo como seus filhos e Ele nos guia nos disciplinando. É claro que essa doutrina exige esse espírito de amor e de cuidado da igreja. A igreja não deve ser um lugar inquisitório, um lugar que anda buscando pecados em todo mundo, mas um lugar de amor, um lugar de cuidado, mas um lugar de um amor que disciplina quando é necessário, que chama a atenção das pessoas quando elas estão se desviando do caminho, porque é assim que Deus faz conosco. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós nos desviamos e Deus sempre vai lá e nos chama e nos traz. Deus deixou a disciplina como mais uma ferramenta para fazer isso conosco, para nos chamar, para que irmãos venham até nós e digam: olha, você está trilhando o caminho errado, você está trilhando um caminho de destruição. Cuidado com seus pecados, arrependa-se, volte a Cristo. Deus ama você, Deus quer salvá-lo. É isso que a disciplina está dizendo para todos os filhos de Deus, quando Deus faz um processo disciplinar na vida deles, seja a disciplina informal, seja a disciplina formal. Deus está usando isso para chamar as pessoas ao arrependimento. Mas há um outro objetivo na disciplina também. Ali em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dizer que uma das razões para que essa pessoa seja excluída é que um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado jamais fica quietinho dentro da igreja. O pecado sempre cresce. O pecado sempre contamina. O pecado é como um câncer. Então, pessoas que demonstram um coração endurecido, pessoas que não têm comprometimento com a igreja, pessoas que não vivem os frutos do cristianismo, mas estão na membresia da igreja, vivendo como ímpios, essas pessoas precisam ser excluídas para que a santidade da igreja seja preservada, para que o povo de Deus mantenha diante do mundo a santidade do próprio Deus. É por isso que nós entendemos que a disciplina eclesiástica ainda precisa ser tratada, ser abordada, ser implementada pela igreja ainda no nosso tempo.
porque a disciplina é a vontade de Deus. A disciplina é o que Deus deixou para a sua igreja, e Deus sabe amar melhor do que nós. Talvez você diga, disciplina não é amor. Não é? Você está dizendo que você ama melhor do que Deus? Eu posso amar melhor do que Deus? Jamais. Deus ama melhor do que eu. Deus sabe cuidar da sua igreja melhor do que eu. E se Ele disse que ama o seu povo assim, e se Ele disse que o seu povo deve ser disciplinado, a igreja tem que cumprir a vontade do Deus da igreja.